Dentro desse capítulo, capítulo número 3, a Bíblia é clara, a Bíblia enfatiza, a Bíblia diz que eles subiam sempre para estar orando dentro do templo. É interessante nós notarmos que a Bíblia diz que Jesus estava no templo todas as vezes. Mateus capítulo 21, verso do número 14, a Bíblia diz que vieram os mancos, coxos, enfermos, que quando Jesus estava no templo, Jesus curou todos. Só que se Jesus estava no templo, a Bíblia diz sobre um homem conhecido como paralítico da porta formosa. Esse homem, ele é um cara que observou Jesus entrar e sair do templo. Jesus entrava e saía do templo e ele permanecia na porta. E o texto de Mateus, capítulo 21, verso 14, o texto diz que ele entrava no templo e curava as pessoas, sarava as pessoas, libertava as pessoas. Jesus também entrava no templo não só para curar, mas também para ouvir a palavra, como também para ensinar a palavra do Mestre. E é interessante notar que esse homem era uma pessoa que dependia de pessoas para se locomover. Todas as manhãs ele era colocado nessa porta para pedir uma esmola, porque uma pessoa que tinha uma necessidade, uma enfermidade, ele não podia trabalhar porque ninguém abriria as portas para ele. Então ele era obrigado a pedir uma esmola para poder sobreviver. Quem sabe no fim da tarde voltar para casa, comprar um pão, alguma coisa, para ele se alimentar. É interessante notar que se você pegar o contexto bíblico, a Bíblia não faz a narrativa de quem era a sua família, se ele era casado, se ele tinha filhos. A única coisa que a Bíblia diz que ele era colocado todos os dias na porta chamada Formosa. Ele pedia esmola sobre essa porta. E é interessante notar que a porta Formosa servia para dar acesso ao pátio das mulheres no interior do templo. Era como uma porta frontal do próprio templo, era um local ideal para o coxo mendigar. Era costume eles levarem dinheiro ao templo para ofertar e dar aos pobres. Isso é costume dele. Alguns vão dizer lá no Parênteses, não diz a Bíblia, que esse homem era judeu para que ele entrasse nessa posição e se colocasse nessa porta, somente os judeus que tinha esse acesso para estar nessa porta. E a Bíblia diz que esse homem está nesse estado há 40 anos, dependente de pessoas. E dentro desse templo, o que entrava sacerdote, saía sacerdote. O que entrava profeta, saía profeta. O que entrava levita, saía levita. A única coisa que esse homem recebia dessas pessoas era somente uma esmola, ou até mesmo não recebia nada. Alguém passava por ele e virava a cara para ele. Alguém passava por ele e não via que ele estava ali. Alguém fingia que aquele homem era um homem invisível, ele não estava ali. E esse homem todos os dias, quando alguém passava por ele, a atitude dele era estender a mão, esperando receber alguma coisa, esperando receber uma bênção de alguém para poder levar o pão para sua casa. E eu posso analisar dentro do texto, lá no Parênteses, para você entender. Pedro, Tiago, João, os demais também subia sobre esse templo para orar. Eles oravam pela manhã, eles oravam ao meio-dia e oravam na parte da tarde. Todos os crentes orados, eles estavam clamando ao Senhor.